Bem-vindos ao Espaço Estudo. Gostaria de informar-lhes que foi criada uma pasta no Google Drive do canal com o edital, as provas e os gabaritos do concurso para a Escola Naval, feito em 2019 para ingresso em 2020. Como sempre, mantenha o nosso ciclo virtuoso naquele em que você curte o vídeo, você se inscreve no canal, você mantém as notificações ativadas e compartilha este vídeo com os seus amigos, ok? Bom, aqui nós temos o link para acesso, está liberado o acesso e download dos 4 arquivos que estão colocados neste Google Drive e, obviamente, como quase todos os aplicativos hoje estão associados a alguma coisa no celular, você também tem o QR Code, caso você queira acessar diretamente com o seu celular, ok? Bom, vejamos o seguinte, dentre estas provas eu vou mudar um pouco o que eu tenho feito até o momento. Eu tenho feito muitas provas de matemática e física e deixando um pouquinho de lado as outras matérias. Então, em especial, esse Google Drive e esse conjunto de provas, eu vou diversificar começando pela prova em inglês, ok? Vamos começar por ela e vamos dar algumas dicas, tá? Sobre o que... Bom, eu fui da Marinha, eu já fiz essa prova um dia, né? E lhe diria o seguinte, bom caminho para você estudar inglês, principalmente nesse período de pandemia, em que as pessoas estão tendo que estudar em casa, tá? Como estudar inglês? Da mesma forma que você estuda qualquer idioma. Embora haja algumas modernidades que querem que você aprenda de uma forma lúdica, com brincadeiras, ou muito natural, igual as crianças aprendem a falar, dessa forma você vai demorar tanto a aprender a falar direito como uma criança demora, ok? Então, o fundamental, você precisa ter uma boa gramática, tá? Existem algumas gramáticas para iniciantes, intermediários, que são muito interessantes, porque elas têm uma página com teoria, uma página com exercícios, tá? Procurem esses tipos de gramáticas, em que há exercícios e que sejam inglês, né? Você vai lutar um pouco com o idioma, mas é o melhor caminho. Trabalhe com material inglês, não português, ok? Bom, vocês precisam de dicionários, tá? A gramática, ele diz como a língua funciona. Mas você só consegue fazer a língua funcionar quando você tiver vocabulário, quando você souber o nome das coisas, souber os verbos. Então você necessitará de dicionários e hoje, preferencialmente, todos nós vamos utilizar dicionários online, que você ali no seu celular, na hora que você está lendo, você checa o que você está precisando traduzir. Óbvio que o tradutor do Google também é uma opção interessante, mas não tão preciso quanto um dicionário mesmo, ok? Bom, como você vai adquirir um bom vocabulário? De preferência, livros e revistas. Não qualquer revista, não vai pegar quadrinhos, tá? Porque você vai ter muitas expressões idiomáticas, muitas gírias, palavrões. Isso não vai ser uma coisa interessante para quem está se preparando para provas. Da mesma forma que nos concursos públicos e nos vestibulares, o que é pedida é a forma culta da língua portuguesa. Nos concursos em que é cobrado o conhecimento da língua inglesa, o que vai ser cobrado é um conhecimento da variação culta da língua inglesa. Então você tem que buscar textos onde você encontre esse tipo de linguagem. Obviamente, uma ótima dica é você pegar provas passadas, com as próprias provas em inglês para saber como é que elas são feitas e são cobradas, ok? Agora, isto é o básico. Uma gramática, dicionários online ou dicionários impressos, mas acho que hoje os online são mais versáteis, mais rápidos para consultar, né? E vocabulário você vai adquirir em livros e revistas. Porém, uma coisa muito interessante é que você também consiga ouvir e falar, né? Fazer a compreensão auditiva e a pronúncia correta. E nada melhor para você fazer isso do que com documentários. Documentários em inglês. Originalmente em inglês, não traduzidos para o inglês, tá? Você vai procurar Cosmos, vai procurar algo desse tipo. Por que eu digo documentários? Os documentários sempre têm um ritmo lento para falar. Documentários são feitos
prevendo-se que eles serão traduzidos para diversos idiomas, que eles serão vistos em vários países. Não há um local, um tipo de vídeo que você vai encontrar que tenha um inglês melhor, porque é o inglês na variedade culta, sem gírias e com uma pronúncia lenta e clara, para que seja perfeitamente compreendido. Documentários em inglês. Filmes e músicas, não. Por quê? Grande quantidade de gírias, grande quantidade de expressões idiomáticas, pronúncia rápida demais, às vezes pronúncia com regionalidades, né? Ou, no caso das músicas, até a pronúncia incompleta, né? Em que são eliminadas algumas sílabas para que se consiga fazer rimas, né? Então, filmes e músicas pode ser muito interessante no seu lazer. Para você estudar o inglês para um concurso, não. Ok? E como usar esse documentário? O que eu sempre utilizei, a forma pela qual eu sempre utilizei os documentários em inglês foi: posso pegar apenas 30 segundos do vídeo, né? E vou de pouco em pouco. 30 segundos, vamos colocar aqui, ó, 30 segundos. Primeiro, você pega um pequeno trecho e você vai ouvir sem legendas. Sem legendas, como está aqui. Você vai assistir alguns segundos sem legendas. Logo depois, você vai colocar as legendas em inglês. Vai assistir aquele mesmo trecho. DVD seria o DVD, Blu-ray seria o mais interessante. Você vai assistir com legendas em inglês. Com isso, você vai conseguir entender as palavras que estão sendo pronunciadas. E você vai poder fixar tanto a grafia quanto a pronúncia correta. E pode até repetir essa pronúncia correta. Este é o momento em que você também irá ao dicionário e vai pesquisar as palavras que você viu naquele documentário que você não conhece. Importantíssimo, tenha à mão caneta e papel. Você vai pesquisar a palavra, você vai ler, vai ouvir, vai pronunciar e vai escrever a palavra e o seu significado naquele contexto. Depois que você tiver feito isso, você vai conferir esse seu serviço de tradução assistindo mais uma vez com as legendas em português. Por que isso é importante? Há uma diferença entre fazer a tradução e fazer a versão. A tradução ela é muito palavra a palavra. É como quando você coloca um aplicativo para fazer a tradução de um texto. Fica uma coisa estranha. Não fica uma coisa natural para o idioma para o qual foi traduzido. Então, quando é feita uma tradução, logo em seguida esse texto é adaptado como uma versão. Ou seja, você primeiro tem o texto em inglês, haverá uma tradução e você fará uma versão para que o seu sentido primeiro seja entendido mais facilmente. Então, entre assistir com legendas em inglês, fazer a sua tradução e depois as legendas em português, você vai entender a diferença entre a tradução e a versão, tá? E por último, depois de você ter feito esse estudo de vocabulário, esse estudo gramatical, a tradução e a versão, você assiste novamente aquele trecho sem legendas. Você vai ficar surpreso com a quantidade de palavras e expressões, o quanto que você vai entender o que na primeira vez que você assistiu sem legenda, você talvez compreenda muito pouca coisa. Depois desse processo de assistir com legendas em inglês, fazer a sua tradução com legenda em português, fazer a versão e retornar a sem legendas, você vai perceber o quanto você evoluiu em poucos minutos estudando, tanto em termos de pronúncia, quanto em compreensão auditiva do que você está vendo no documentário. Mais uma vez, filmes e músicas não são adequadas neste momento, ok? Bom, eu coloco aqui também para vocês este link e esse QR Code que leva para o mesmo link sobre a forma correta de estudar. Tá? Vocês vão ver como estudar de forma propedêutica, como estudar e aprender de forma sólida para manter isso na sua memória. Bom, estudar por meio de provas, já que vocês estão agora iniciando a prova da Escola Naval, para isso é importante ter diversas coisas em mente. Não basta ver as questões sendo resolvidas. Você não pode ficar passivamente assistindo.
você precisa ter uma emoção envolvida, e essa emoção é justamente você lutar pela solução. É você pegar a prova, tentar fazê-la pelos seus meios, o máximo que você puder, e só depois é que você vai ver as soluções. Isso levará o seu aprendizado para a memória permanente, que é o que nós queremos, entendeu? É como jogar futebol. Ninguém aprende a jogar futebol assistindo o jogo na televisão. Você precisa entrar em campo, você precisa enfrentar os seus adversários. Tá? Aqui, no caso dos estudos, o primeiro adversário é você mesmo. É você vencer a sua inércia, é você resistir à tendência de ir a caminhos fáceis aonde você não se esforça. Né? Sempre que você for por um caminho fácil, você não vai aprender o que você acha que deveria aprender. Né? Bom, então baixe as provas, imprima, resolva tal qual você faria no dia do exame. Tá? Você vai fazer sem colar, sem consultar, sem livro, sem olhar na internet, vai seguir o tempo previsto no edital. Aliás, o edital está aqui presente. Você não pode fazer um concurso sem ler o edital, você precisa saber a regra do jogo. Tá? E nada de ver o tema da redação antes de fazê-la. Tudo tem que ser feito o mais real possível. Né? Você tem que treinar como se fosse um jogo e jogar como se fosse uma guerra. Ok? É assim que você se prepara para um concurso muito disputado, tem que ser desse jeito mesmo. Bom, mesmo as questões de múltipla escolha, faça-as como se fossem discursivas. Por que isso? Porque a múltipla escolha só facilita para quem precisa corrigir provas e para os computadores. Mas para treinar e aprender, você precisa fazê-las por extenso, porque depois, em especial na matemática, na física, na química, analisando as suas respostas, você consegue encontrar onde você errou e agir para que não erre novamente. Tá? E sempre utilize um português correto nas suas soluções, ok? Bom, após o término da prova, tá, você confere o gabarito. Bom, parabéns, acertou várias questões, acertou muitas, parabéns por essa que acertou, mas elas não são interessantes para nós. Tá? O que mais é importante neste momento são as questões que você errou, aquelas que você deixou em branco. Por que isso? Porque aquelas que você chutou e acertou também não contam, não vale, entendeu? Porque você não sabia realmente. Todas as questões que você errou, eu chamo essas questões falhadas, ou seja, você deixou em branco, você errou. Né? Ou você acertou, mas acertou chutando, isso também é falha. Essas questões falhadas, cada uma delas vai te indicar o que você precisa estudar para não errar de novo. Né? Cada uma delas vai te mostrar, olha, errei logaritmos, então vou procurar o capítulo de logaritmos lá no livro e vou estudar logaritmos para não errar de novo. Ok? Bom, eu colocarei soluções aqui. Se você encontrar ou fizer uma mais adequada, mais fácil que a minha, você me avisa para eu aprender contigo. Tá? E como eu já havia prometido, a partir de uma certa data, antes de eu começar a solução de uma prova, eu vou disponibilizá-las no Google Drive. Tá? E se você precisar reconstruir os seus conhecimentos, digamos que você não esteja assim se preparando diretamente para um concurso, mas você está querendo reestudar, reaprender coisas que você não lembra mais, né? Então, o que você fará com isso? Você pode usar as provas para isso, né? Além de usar propedeuticamente os seus livros, aquele link que coloquei anteriormente explica o que é fazer propedeuticamente, né? Você pode utilizar as provas de uma forma instrumental. Né? Estudar os livros na ordem, aos poucos, é um processo muito eficiente, mas é um processo um pouco mais lento. Né? Se você pega as provas e começa a trabalhar em cima delas e através dela encontrar os capítulos que você precisa estudar, isso vai ser algo muito mais rápido. É o que se chama de usar a prova como um instrumento, ou seja, usá-la de forma instrumental. Tá? A releitura dos seus livros antigos, na ordem, primeira série, segunda, terceira, quarta, etc., né, é a mais eficiente, é a forma mais completa de você aprender. Tá? Porém, usar a prova vai ser algo um pouco mais rápido. Tá? Bom, a partir daí, boa sorte. Tá? Lembre-se que você só consegue aprender a matéria do Fundamental 2 quando você já aprendeu bem a do Fundamental 1, do nível médio depende do Fundamental 2 e tudo mais que você for fazer na vida vai depender de uma boa formação. Então, este processo de você pegar provas de outros níveis, tá, e verificar se a sua base está boa, também é um processo bem legal. Tá? E para finalizar, como sempre,
Este aqui é o seu país. Defenda o seu país, trabalhe por ele. Aqui é a sua casa. Em qualquer outro lugar, você é meramente um turista ou um estrangeiro, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.